Paz e bem, sejam bem-vindos a este vídeo, neste canal. Vamos prosseguindo com o nosso curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. Este vídeo tem como título Diabo e Demônios no Evangelho de João. Bem, começamos afirmando que a palavra demônio aparece somente 6 vezes no Evangelho de João. E o interessante é que todas elas atribuídas a Jesus. Jesus acusado de estar possuído por um demônio. Essas ocorrências acontecem no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 20, capítulo 8, versículo 48, 49 e 52, capítulo 10, versículo 20 e 21. Vamos dar uma olhada nestes textos. João capítulo 7, versículo 20, encontramos a afirmação de Jesus dizendo: "Por que procurais matar-me?" A multidão respondeu: "Tens um demônio." Então a multidão acusa Jesus, de estar possuído por um demônio. Também em João 8, 48, 49 e 52, assim nos diz o texto: "Os judeus lhe responderam: Não dizíamos com razão que és samaritano e tens um demônio?" Jesus respondeu: Não tenho demônio, mas honro meu Pai e vós me desonrais. Agora sabemos que tem um demônio, vão afirmar os judeus. E o texto de João, capítulo 10, versículo 20 e 21, muitos diziam: Ele tem um demônio, está delirando, por que o escutais? Outros diziam: Não são de um endemoniado essas palavras, porventura um demônio pode abrir olhos de cegos? Então, as 6 únicas vezes em que aparece a palavra demônio no Evangelho é esta acusação de que Jesus está com o demônio. E por que acusam Jesus de estar com o demônio? Porque entendem que aquilo que Jesus diz é um absurdo para eles, para os judeus. Então, o que eles dizem? Você está falando isso porque está possuído por um demônio. É uma espécie de acusação, de desvalorização daquilo que Jesus está falando, atribuindo Jesus de estar possuído por um demônio. Mas, obviamente, que Jesus não está possuído por um demônio. Não está. Então, aqui nós vemos que o sentido de dizer que alguém está com demônio é o sentido de querer dizer que aquilo que ele está falando não tem sentido. Não tem sentido. Óbvio que o que Jesus fala não tem sentido para o judeu, que não quer acolher a palavra de Jesus. Então, o que fazem? Dizem, você está falando isso porque está possuído por um demônio. Mas, obviamente, que é uma falsa acusação. Bem, com relação a demônios, são somente essas 6 vezes que aparecem no Evangelho de João. Depois irá aparecer o termo Satanás e diabo. Lembramos que Satanás e diabo significa a mesma coisa, E que é diferente de demônio. Já vimos isso nos vídeos anteriores, a diferença entre Satanás e diabo para demônios. Mas agora, então, passamos às vezes em que o Evangelho de João se refere à figura de Satanás ou diabo. Então, atribuído a Judas, nós temos em João capítulo 13, versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Em João 13, 27, o texto nos diz: E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Em João 6, 70, o texto havia dito: Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. E aqui nós temos algo interessante, porque em um texto nós vimos que se fala que o diabo colocou no coração de Judas a tentação. Em outro se diz que o próprio diabo, ou Satanás, é a mesma coisa, entrou em Judas. E no terceiro texto nos é dito que o próprio Judas é um diabo. Parece 3 coisas diferentes, O diabo colocou a tentação em Judas, o diabo entrou em Judas, ou Judas é um diabo? E agora? Obviamente que o que todas essas passagens querem dizer é que, de fato, a tentação entrou em Judas. A tentação entrou em Judas. E
Dessa forma, Judas se torna opositor a Jesus. Por isso se diz que Satanás entrou nele, ou seja, entrou o espírito de adversidade em Judas. Agora, obviamente que o texto não está se referindo a uma entidade, porque mesmo o texto que diz, né, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, então Jesus disse, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Aqui nós vemos que não é uma entidade que está controlando Judas, porque o próprio Jesus diz a Judas, o que você tem que fazer, Judas, faça-o depressa, faça aquilo que você, né, pretende fazer. Ou seja, é Judas, na sua liberdade, que toma a decisão de trair Jesus. E não é o fato de que uma entidade está controlando as ações de Judas. A gente pode até admitir, conforme João 13, 2, que o diabo colocou no coração de Judas a tentação. Ok? No entanto, essa tentação colocada no coração de Judas pode ser acolhida ou não. A gente reza, não nos deixeis cair em tentação. No caso, Judas cedeu à tentação na sua liberdade. Na sua liberdade. E aí, com isso, Satanás entra nele, ou seja, né, Satanás, a palavra significa adversário, a adversidade, ou seja, esse espírito de se colocar como adversário de Jesus, como oposto a Jesus, em oposição a Jesus, é isso que entra em Judas, e não uma entidade que está controlando as suas ações, não, né? Mas essa tentação. E dessa forma, Judas vai se tornar um diabo, ou seja, um divisor, um opositor a Jesus. Então, o máximo que nós podemos entender desses três textos é que a tentação entrou em Judas, e com isso ele, assentindo a essa tentação, caindo na tentação, vai entregar Jesus. E assim ele vai se tornar adversário de Jesus, opositor a Jesus, portanto, um diabo, ou tendo nele Satanás, esse espírito de adversidade com relação a Jesus. Ponto. Podemos deixar em aberto a questão: essa tentação colocada no coração de Judas veio do próprio Judas ou veio, né, de uma entidade? E no caso, o máximo aqui que o diabo iria fazer é colocar a tentação em Judas e não possuir Judas. Não existe aqui possessão de Satanás, ok? Aqui o que possui Judas é a tentação. E o próprio Judas se torna Satanás ou o diabo, como Pedro havia se tornado Satanás. Jesus disse a Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Pedro ali é chamado de Satanás e não uma entidade que entrou em Pedro. Assim como agora Judas se tornou um diabo, um opositor a Jesus. Não porque uma entidade entrou nele, mas porque ele caiu na tentação. Agora, fica em aberto. Essa tentação veio de uma entidade? É possível. O máximo isso é possível que o texto esteja nos sugerindo. Como disse mais à frente, nós vamos ter um vídeo só para falar da dimensão da tentação, que segundo, né, a tradição da igreja, pode nos vir da concupiscência, ou seja, de nós mesmos, do mundo e do demônio. Mas fica para mais adiante um texto para explanar mais essa questão da tentação. Mas o que nós vemos é que aqui o Evangelho nos deixa aberto essa possibilidade de que a tentação que entrou em Judas foi colocada, né, pelo diabo, por um tentador, né, que colocou a tentação no coração de Judas. Mas, de novo, cair na tentação passou pela liberdade de Judas, né? E o que entrou nele foi a tentação, não o próprio Satanás. Judas não estava possesso. Se fosse assim, Jesus deveria tê-lo exorcizado, mas não era o caso. Assim como Jesus não exorcizou Pedro, quando, né, Pedro se tornou Satanás, né? O que Jesus faz? Chama Pedro ao seguimento para aprender. E isso é que vai afastar Satanás, ou seja, isso que vai afastar a tentação, isso que vai afastar pensamentos que são contrários aos pensamentos de Jesus, aprender do próprio Jesus, né, aquilo que ele ensina. Então, aqui fica, no entanto, aberto a questão da tentação vinda, né, no caso do diabo, de uma entidade. Bem, também Satanás e diabo vai ser atribuído aos judeus. João 8,44, o texto nos diz, vós sois do diabo
que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o que aparece aqui é essa afirmação de Jesus: vós sois do diabo. E a palavra diabo, né, significa aquele que divide, aquele que comete, né, que semeia divisão, discórdia, né, que é vosso pai. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que os judeus têm como princípio a divisão. Vós sois do diabo, vós sois da divisão, vocês querem causar confusão. Isso é vosso pai, isso é vosso princípio. Aí o texto nos diz assim: ele foi homicida desde o princípio. E aqui há uma questão a se fazer. Quem foi homicida desde o princípio? Porque a Escritura não nos fala que o diabo matou alguém no princípio. Em nenhum lugar se diz isso. Nós lembramos que no princípio quem se tornou homicida foi Caim. Caim que mata Abel, né? Por inveja. Então ali se semeia a divisão entre os dois. E essa divisão entre os dois é que faz com que Caim mate Abel. Portanto, é a divisão no coração que gera o homicídio. Caim que mata Abel. Assim como a divisão que também gera mentira, ou pode fazer com que aconteça, né, a mentira. Quando o coração está dividido, isso vai entrando entre nós. Então, o que nós temos aqui é uma metáfora para expressar aqueles que se deixam levar pela tentação e compactuam com a divisão. Porque, né, o texto nos diz ser do diabo, e aqui nós lembramos, João 6,70, um de vós é diabo, nos faz perceber que é a pessoa humana que divide, que mata, que causa confusão, que semeia confusão, e não propriamente uma entidade. Tá, nós podemos entender que fique em aberto que haja, no caso, uma entidade, que chamamos de diabo, que coloca a tentação no coração humano, a tentação da divisão, né, de semear discórdias em vista do poder, né, de se autodefender e assim prejudicar o outro, todas essas coisas, né, que geram, portanto, mentiras para você se sobrepor sobre o outro e homicídio até mesmo, né? Mas tudo isso realizado por seres humanos. Veja, não é o diabo que mata, não tem isso no princípio. No princípio, quem matou de novo, repito, foi, né, Caim, né? Porque estava em divisão com Abel pela inveja, né? Por exemplo. Então, é isso que semeia a discórdia. Então, a gente pode ver aqui um texto usando de metáforas, mas que nos dá e pode nos dar a entender que há uma entidade que coloca essa tentação no coração humano. No entanto, quando o texto diz vós sois do diabo, o que se está dizendo é aquilo que se diz em outros lugares, que a própria pessoa se torna um diabo, assim como Pedro se tornou, né, Satanás, porque deixou entrar no seu coração um pensamento contrário ao de Jesus, como também Judas Iscariotes, que cedendo à tentação se torna um diabo, se torna um divisor, se torna um opositor a Jesus. E assim, né, também Jesus diz aos judeus, vós sois do diabo, vós sois diabos, vocês estão se tornando diabos, ou seja, vocês estão se tornando divisores, semeadores de confusão e de mentira, né? É isso que o texto está nos dizendo. E lembrando que esse ser do diabo é compactuar com mentira e até mesmo com homicídio. Então, aqueles que vão querer a morte de Jesus, compactuando assim com o homicídio também, né? Para defender o seu poder, defender, né, a si mesmo, gerando, portanto, divisão, confusão e tudo mais que nós sabemos que a tentação causa. Então, é isso que o texto aqui está nos dizendo.
Em outro lugar, nós vamos ver no Evangelho de João a fala de Jesus sobre o príncipe deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. João 12, 31. Né? Então, o que é esse príncipe deste mundo? E o texto fala agora. Agora. Nós estamos no contexto, né, já no capítulo 12 de João, Jesus na última ceia com seus discípulos, no longo discurso sacerdotal, próximo da sua prisão, morte, né, e consequente ressurreição. Então, Jesus ali diz, agora o príncipe deste mundo será lançado fora. E aí nos faz pensar, se Jesus já anuncia agora, o príncipe deste mundo foi lançado fora, certo? Então, por que ainda há possessão, por exemplo? Se o demônio foi lançado fora, se o príncipe deste mundo é o demônio e o demônio foi lançado fora, por que ele ainda está nesse mundo? Jesus diz que ele está fora. Então, existe uma contradição numa certa interpretação demonológica deste texto. Né? Outro texto nos diz assim, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. João 14, 30. Jesus fala do príncipe do mundo, que agora é lançado fora, que, portanto, né, será lançado fora, e fala deste príncipe do mundo que está vindo. E que ele, Jesus, né, não tem nada em comum com esse príncipe do mundo. Quem é este príncipe do mundo que vem? As forças deste mundo que vem para prender Jesus? Será que é uma referência a isso que Jesus faz? Né? Porque aí vem o príncipe do mundo. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo. Será que Jesus está anunciando ali as forças que vêm para prendê-lo? E Jesus diz, e ele nada tem em mim. Porque Jesus não compactua com as forças deste mundo, com o princípio deste mundo, que é o princípio da lógica do poder. Né? Será que é isso que Jesus está dizendo e se referindo? Em outro texto, em João 16, 8, 11, se diz assim, e quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então Jesus fala que o príncipe deste mundo será lançado fora, fala do príncipe deste mundo que vem, que dá a entender que vem sobre ele, né? Como disse, pode ser uma referência às forças deste mundo que compactuam para a sua prisão, a sua entrega, a sua morte. Mas Jesus diz, né, não há nada dele em mim, não há nada do princípio deste mundo em mim. Jesus não compactua, né, de novo, com o pecado, com o princípio da lógica deste mundo. E, por fim, Jesus diz, o príncipe deste mundo está já julgado. Já está julgado. Bem, o Espírito Santo revela o sentido da morte de Jesus, que revela o pecado, que é o não crer em Jesus, o se desviar, portanto, do caminho que Jesus aponta, a justiça, que é a própria salvação, e também o juízo deste mundo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. De fato, Jesus realiza o juízo do mundo. O julgamento do mundo está dado. Qual é o julgamento do mundo? Jesus. Jesus expressa a medida daquilo que o ser humano deve ser e buscar a ser. E aí está o parâmetro do julgamento, na própria vida de Jesus, nos seus ensinamentos. Então, o juízo está dado. E neste juízo de Jesus, porque ele nos mostra o caminho da salvação, o parâmetro para a salvação, acolher a sua palavra, a sua vida, o seu ensinamento, nisso está o juízo do mundo, que vence o príncipe deste mundo, porque Jesus vive até o fim a fidelidade ao Pai, ele não compactua com o pecado. Então, em Jesus, o princípio deste mundo, o príncipe deste mundo não tem vez, ele nada tem em mim. E até o fim, Jesus é fiel, por isso ele vence o príncipe deste mundo, e dessa forma o príncipe deste mundo é lançado fora e já está julgado. Já foi vencido. Tais passagens são correlativas a, por exemplo, o que nós vamos ler na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8.
Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio. Jesus destrói as obras do demônio, ou seja, tudo aquilo que tira o ser humano de si mesmo, afastando-o de Deus. Nós ouvimos que Jesus era atribuído de estar com o demônio. E dizer que alguém está com o demônio significava o que ali? Dizer que ele estava fora de si, que ele não estava falando coisa com coisa. Jesus vence as obras do demônio, ou seja, vence aquilo que tira o ser humano de si. Por quê? Porque Jesus quer trazer o ser humano de novo para si, né? Na comunhão com Deus. Então Jesus destrói as obras do demônio. Ele vence o demônio nesse sentido, assim como ele vence o príncipe deste mundo. Então, é uma passagem correlativa. Elas estão dizendo a mesma coisa de maneiras diferentes. Assim como também o que Jesus diz em Lucas, capítulo 10, versículo 18: vi Satanás cair do céu como um relâmpago. De novo, Jesus tinha enviado seus discípulos, né, a anunciar o reino de Deus e a curar, e eles voltam falando do bom êxito que tinha sido aquela missão. E Jesus diz: vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Se trata de uma metáfora para falar da vitória de Cristo sobre Satanás. Então veja que nós não podemos ler estas passagens de modo literal, porque se a gente for comparar uma com a outra, vai parecer uma contradição. Uma diz: o príncipe deste mundo foi lançado fora. Outra diz: vi Satanás cair do céu. Ué, Satanás foi lançado fora ou caiu do céu e veio para este mundo? Parece contraditório, mas não, porque são metáforas que parecem opostas, mas que expressam, na verdade, um mesmo sentido, que é qual? A vitória de Cristo sobre o príncipe deste mundo ou sobre Satanás. Dizer que Satanás caiu do céu é uma metáfora para dizer ele foi vencido. Dizer o príncipe deste mundo foi lançado fora é uma metáfora para dizer ele foi vencido. Ele foi vencido. E aqui não se trata da vitória de Jesus contra uma entidade sobrenatural propriamente dita, mas contra tudo aquilo que no homem o afasta de Deus e se opõe a Deus. É isso que Jesus vence em sua própria vida. Jesus, feito humano, como ser humano, não compactuou com o príncipe deste mundo. Em Jesus, o príncipe deste mundo é lançado fora. Porque nele, em Jesus, o príncipe deste mundo não tem vez. Então Jesus vence o príncipe deste mundo, vence as obras do demônio e vence, né, faz cair do céu Satanás, em outra metáfora, para dizer vence Satanás, vence tudo aquilo que é adversário a Deus. Então, esse é o sentido dessas passagens. Elas não estão falando propriamente de uma entidade sobrenatural que caiu do céu ou que foi expulso para fora como uma entidade, mas são metáforas para falar da vitória de Jesus sobre o pecado e o mal. Basicamente, é isto. Então, a partir de tais textos, no entanto, um autor afirma assim, né? E aqui aqueles que querem ler estes textos que nós lemos referindo-se a uma entidade. Não se compreenderia a obra salvadora de Jesus Cristo se negasse a existência de Satanás e dos demônios e a sua influência no mundo e sobre os homens. De fato, de quem é que Cristo veio efetivamente salvar-nos, senão do poder de Satanás e dos demônios? Né? Essa frase está no livro A Possessão Diabólica e o Exorcismo, do padre Francisco Bamonte. Bem, essa é a afirmação feita por este exorcista de que não se compreenderia a salvação e a obra de Jesus se não fosse a existência de Satanás e dos demônios. Mas será? Será que de fato a obra de Jesus por excelência foi vencer Satanás e os demônios? E que a nossa salvação é salvação de Satanás e dos demônios? Não. Jesus não veio nos salvar dos demônios. Veio nos salvar da perdição. Veio nos salvar do afastamento de Deus. Venha a tentação do desvio do demônio do mundo ou da concupiscência, venha de onde vier a tentação, Jesus vem nos reconduzir à comunhão com Deus,
a questão do pecado e da salvação não depende da questão dos demônios. Quando aqueles textos de João fala da vitória contra o príncipe deste mundo, de Satanás que caiu do céu, ou de Jesus que veio destruir as obras do demônio, ele não está falando da luta contra uma entidade sobrenatural, mas, de novo, de tudo aquilo que prejudica o ser humano e afasta o ser humano de Deus. É disso que Jesus veio nos salvar, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, venha de onde vier. E mesmo que seja também da tentação do demônio, se assim a gente pode dizer. Portanto, aqui não se trata de negar a existência de demônios e da tentação que vem do diabo, mas de afirmar que a missão de Jesus não tem como centro esta questão. Não tem. Bem, como pequena síntese do Evangelho de João, o que nós podemos concluir e perceber? Primeiro, é que, e é interessante, não há possessão demoníaca e nem exorcismos no Evangelho de João. Não existe isso. Às vezes em que aparece a palavra demônio, ela é usada para se acusar Jesus de estar possuído por demônio, o que é falso. E aqui nós vemos que o significado de estar possuído por demônio é uma acusação de estar fora de si, de estar falando algo sem sentido. Então, qualquer pessoa que falasse algo que se considerava sem sentido, ou absurdo, ou uma loucura, está com demônio. Era uma espécie de xingamento, portanto. E aqui os textos não estão falando, portanto, de verdadeiras possessões do demônio. Porque é falso, Jesus não estava possuído por demônio. Então isso é interessante. Não há possessão demoníaca, não há exorcismo no Evangelho de João, e as vezes em que aparece demônio é atribuído a Jesus, o que é falso. Aparece a figura de diabo e Satanás. Aparecem como tentador, né? Então tentam Judas e os judeus e expressam às vezes a tentação. A gente vê que se confunde. Então Satanás e diabo pode às vezes significar um tentador, pode às vezes significar a própria tentação que entra no ser humano e pode significar a própria pessoa que caiu em tentação. De novo, lembro, Pedro e Judas, que são chamados de Satanás. Satanás e diabo. A pessoa se torna Satanás e diabo. E aqui, Satanás e diabo não é uma entidade, é a própria pessoa que se tornou Satanás e diabo na medida em que se coloca contra o ensinamento de Jesus, né? Então, tem essas três dimensões de diabo e Satanás. Aqui fica em aberto a questão de um tentador, que nós vamos voltar mais adiante, pois o Evangelho nos deixa essa abertura. E também aparece no Evangelho de João, Jesus, né, que vence o diabo. Em Jesus se vence o diabo, na sua vida Jesus vence o diabo. Aquilo que divide ou que se opõe ao reino, se anuncia assim a vitória de Cristo sobre o príncipe deste mundo. E o texto não está aqui falando propriamente de uma entidade, mas da própria divisão e dos poderes deste mundo, porque Jesus os vence ao não sucumbir a tais poderes, a não cair em tentação e não pecar. Na medida em que Jesus não pecou, foi fiel até o fim na cruz, Jesus vence o princípio deste mundo, lança fora o princípio deste mundo na sua própria vida. E assim ele nos mostra, portanto, o caminho para também vencer com ele e nele, né? Então, isso que é a vitória de Jesus. Então, não é a vitória sobre uma entidade sobrenatural, né? Mas sobre o próprio pecado. Sobre o próprio pecado, que divide e afasta de Deus, que em si Jesus vence, se tornando assim caminho para o Pai. E, por fim, no Evangelho de João, cabe dizer que nós nunca vamos ver Jesus enviando discípulos a expulsar demônios. Então, nem Jesus expulsa demônio e nem os seus discípulos também expulsam demônios. Então, se era uma questão tão central, por que João não fala disso? João fala de Jesus que cura. Então, provavelmente, nas curas de Jesus, já está subentendido aquilo que os sinóticos vão chamar expulsão de demônios, porque se trata de alguma espécie de doença que, por vezes, era atribuída
a espíritos e demônios? Será que é isso? Pode ser, não o afirmo aqui categoricamente, mas apenas a modo de uma certa reflexão que nos faz pensar. Por que João não fala disso? Se é algo tão importante, tão central, por que não fala disso? Então, isso é significativo de se refletir. Então, fechando, nós vemos que na questão aqui dos evangelhos, por vezes, aquilo que se diz expulsar demônio, possessão de demônio, se confunde nos evangelhos sinóticos com enfermidades. João não fala disso em seu evangelho, só fala de cura, né? Porque provavelmente expulsar demônios tem a ver com curar, né? Então somente. Não há no evangelho de João exorcismo, expulsão de demônios, nada disso, e nem possessão de demônios. Há somente Jesus que cura e que luta contra, né, o tentador, no sentido de que combate o pecado. Então fica entreaberto aqui a gente refletir sobre a figura de Satanás, do diabo e dos demônios, porque depois, embora o evangelho diferencie Satanás e diabo, aqueles que tentam, demônio como aqueles que possuem e que está ligado a estar fora de si e está ligado a enfermidades. Posteriormente, Satanás, diabo e demônio vão ficar quase que a mesma coisa, né? Mas isso é posteriormente, como já estudamos. A Bíblia diferencia Satanás, diabo, de demônio. Depois tudo vai ficar igual. Então aí vamos poder falar de tentação do demônio, embora a Bíblia nunca fale em tentação do demônio. Quem tenta é Satanás e o diabo. Depois é que nós vamos falar de tentação do demônio. Assim como a Bíblia nunca fala em possessão de Satanás e do diabo. Jesus nunca vai expulsar Satanás e diabo, vai expulsar demônios nos evangelhos sinóticos. Depois, futuramente, vai se falar também de expulsão de Satanás e diabo. Ou seja, as coisas vão se misturar posteriormente. Mas, segundo os evangelhos, a gente pode dizer que a questão da possessão demoníaca fica muito ambígua no modo de se compreender, né? Nós vamos ver que os evangelhos se referem à possessão demoníaca relacionando-os a enfermidades, ao que dá a entender que muitas vezes aquilo que era dito expulsão de demônios se tratava de cura de enfermidades, como vimos. João não fala disso, só fala do Jesus que cura. Então, isso fica meio que em aberto no sentido de que é possível se reinterpretar o evangelho para além daquilo que o senso comum entendeu quando vê e lê que Jesus expulsava demônios, já com a mentalidade posterior, lendo os evangelhos, né, naquilo que escreveram, sendo que quando a gente olha de modo muito mais profundo, a gente vê que parece que o evangelho está falando tão somente de enfermidades. Então, essa questão fica, vamos dizer assim, passível de uma certa crítica, e de fato, o que nós percebemos neste estudo, de modo a dizer que aquilo que entendemos por expulsão de demônios, muitas vezes não é aquilo que o evangelho de fato estava querendo dizer. E, por fim, parece que o evangelho estava tão somente se referindo a curas de enfermidades que eram atribuídas a espíritos e demônios, mas sem nunca afirmar categoricamente isso. De novo, não há doutrina, nem no evangelho e nem da própria igreja, que afirme que doenças são causadas por demônios e coisas desse tipo, né? Então, por um lado, Jesus que tão somente cura, e o evangelho de João vai falar somente de Jesus que cura, e, no entanto, fica em aberto a questão das tentações, né? Tentações que vêm da concupiscência do próprio eu, do mundo e também de uma entidade chamada diabo, Satanás, demônios, que assim seja, e que posteriormente nós vamos estudar, né, de modo mais detalhado. Assim nós concluímos a questão do diabo e dos demônios em todos os evangelhos sinóticos e com este vídeo, segundo o evangelho de João. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando neste nosso estudo sobre o diabo e os demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. Paz e bem.